Filipenses capítulo 3, versículos 13 e versículo 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Podeis assentar. Aleluia, glória a Deus. Amados, eu quero falar nessa noite uma mensagem intitulada Obstáculos à Carreira da Fé. Repita assim comigo: obstáculos à carreira da fé. As exortações de Paulo quanto à vida cristã são marcadas por metáforas, onde Paulo compara a vida cristã como uma carreira, como uma corrida. Em alguns momentos ele até mesmo compara a caminhada da fé como um campo de batalha. É um campo de batalha árduo. Paulo tem essa perspectiva de um litígio, de um combate acontecendo, né? Especialmente na carta aos Efésios, no capítulo 6, ele diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus, e ele vai descrevendo essa armadura, capacete da salvação, quer dizer, nós precisamos ser salvos para entrar nesse litígio, nessa batalha, e a salvação precisa estar na cabeça, não pode ser um documento escrito lá no livro de Deus apenas, né? Porque a palavra do Senhor diz que Deus tem o nome daqueles que são salvos escrito no seu livro, e não somente o nome escrito nos seus livros, mas ele até mesmo escreve as obras. É interessante nós prestarmos atenção, porque aquilo que nós estamos fazendo, ou deixando até mesmo de fazer, porque são ações e às vezes são omissões, e Deus está registrando. E ele diz assim, ele dirá a uns: olha, estive nu e não me cobriste, estive enfermo e não me visitaste, estive preso e não me visitaste, estive fome e não me alimentaste. Isso são ações ou omissões? São omissões. Mas por outro lado ele dirá a uns: estive faminto e me alimentaste, estive preso e me visitaste, estive doente e estiveste comigo. E ele dirá a esses: bendito, entra para o descanso do seu Senhor. Então, na verdade, é um litígio que nós temos contra adversários, porque ele fala do capacete da salvação, quer dizer, a nossa mente está completamente tomada pela consciência de que nós somos salvos. Interessante que quando nós enfrentamos um problema de qualquer ordem, seja de ordem humana, pessoal, familiar, é da cabeça, é da nossa mente, é do nosso raciocínio, é que primeiramente nós buscamos força. O nosso corpo somente apenas reage a estímulos que primeiramente começa no cérebro, no raciocínio, no pensamento. Quando nós enfrentamos uma dificuldade, nós precisamos ter uma mente forte, firme, pensando: eu vou vencer, eu estou em dificuldade, mas eu vou superar. Então, quer dizer, tem que ter um espírito resoluto, tem que ter um espírito determinado, porque vitória e fracasso começa primeiramente na cabeça da pessoa. Alguém que já começa pensando que fracassou antes mesmo de lutar, antes mesmo de agir, ele já está fracassado. Mas muitas vezes aquele que não tem força, aquele que tem poucos recursos, coloca na sua cabeça: eu vou vencer, eu vou me esforçar, eu vou conquistar. E no ponto de vista espiritual, são para estas pessoas que Deus olha, e Ele olha e vê o que a pessoa tem dentro de si, qual é a capacidade, e aí o que falta Ele vai adicionando, Deus vai agregando. Mas é preciso ter uma disposição. Se não fosse assim, o Senhor não teria dito a Josué: Josué, ser forte, ser corajoso e tenha o quê? Muito bom ânimo. De onde vem o ânimo? O ânimo, ele vem de dentro de nós. O ânimo vem dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos.
O ânimo, ele vai fazer nós superarmos as nossas emoções. Por exemplo, as nossas emoções que nos dizem que o problema é maior do que a gente. Então, quando a gente tem bom ânimo, a gente vai raciocinar assim, o problema é grande, mas eu vou conseguir vencer, eu vou ultrapassar, eu vou superar isso. E Paulo vai descrevendo então esta armadura, esse traquejo, esse conjunto de instrumentos de armamento, e ele vai vindo da cabeça para baixo, e ele diz assim, o peitoral, né? Você precisa de estar vestido com uma armadura do Espírito, embraçando o escudo da fé e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus é uma espada. E a palavra de Deus é uma espada, o que a gente faz com a espada? A espada é uma arma defensiva e ela é ofensiva, né? Esse é um conceito de batalha antiga que já não se usa mais, no contexto das batalhas modernas, mas a espada ela tanto servia para se defender quanto para atacar. Na verdade, ela tem essa dupla função. Então nós precisamos de usar a palavra tanto quanto quando nós somos atacados, quando o inimigo parte para cima da gente, quando a gente vai partir para cima dele também. Porque nessa batalha nós não somos apenas aqueles que esperam ser atacados, nós também atacamos, nós também intervimos, nós também agimos e vamos à frente. A nossa posição quanto a esse tipo de guerreiro, ela é muito relevante. A Bíblia compara uma pessoa, um homem, especialmente um homem determinado, como um valente que está à porta da sua casa, à frente da sua casa. E Jesus dizendo assim, ninguém vai entrar numa casa se primeiro não dominar o valente daquela casa. Aquele que está na porta, aquele que está armado, é preciso passar primeiro por ele. Eu não sei quanto a você, mas muitas vezes, em muitos momentos na minha vida, na minha família, eu fiz a seguinte oração. Olha, deixa eu dizer para você, meu inimigo, meu adversário, porque nós temos um adversário. A Bíblia chama ele de adversário, Satanás, o diabo, a antiga serpente. Você vai ter que passar por mim para entrar na minha casa. Você vai ter que passar por mim para tocar nos meus filhos. Você vai ter que passar por mim para você tocar na minha família. E eu vou dizer, não vai ser fácil para você não. Sabe, queridos? Essa é uma postura que nós precisamos ter. Quando você fecha ali nesse sentido espiritual a cara, né? E mostra a cara feia, o seu adversário vai pensar duas vezes, esse negócio não vai ser fácil para mim. Deixa eu contornar esse negócio, deixa eu atacar um que está mais desprevenido, né? Um que está mais fragilizado. Quando a gente olha, eu gosto de assistir aqueles programas da vida selvagem, da vida animal, né? National Geographic e outros programas, e mostra muitas manadas, né? As manadas de antílopes, manadas daquela vaca que tem lá na África, né? O gnu e o búfalo. Os predadores sempre ficam na periferia. Raramente ele entra no meio da manada, sabe por quê? Porque na periferia estão os descuidados, estão os desatentos, estão aqueles que estão mais fragilizados, porque vão ficando para trás, e estão lá naquela coesão da multidão, né, do rebanho, há proteção. Então, esse é um aspecto muito importante, né? Nós não vamos batalhar sozinhos. Ninguém deva ser soldado de uma batalha solitária. Nós não podemos vencer inimigos poderosos se estivermos sempre só. Muitas vezes, no momento da batalha, alguém está na retaguarda e ele está olhando contra aqueles que vêm por trás, o outro está do lado, o outro está à direita, à esquerda, à frente. Davi era um guerreiro extraordinário, vencedor e abatedor de gigantes, mas a Bíblia diz que houve um momento que Davi se sentiu cansado.
e ele estava fragilizado e por um pouco ele não foi abatido. Mas aí um dos seus homens valentes estava do seu lado, e quando ele viu que Davi iria fraquejar, poderia ser vencido, a Bíblia diz que ele tomou um cajado e ele atingiu um gigante, porque Davi estava combatendo um outro gigante. É interessante que aqueles que habituam a combater gigantes, sempre haverá gigantes para se defrontar. Mas é porque ele enfrenta gigantes? É porque ele tem uma destreza para enfrentar gigantes? É porque ele tem um talento, um dom, uma chamada para enfrentar gigantes? Não. É porque são pessoas que se colocam na frente, onde estão os grandes adversários. Porque nem todos estão na frente. Muitas vezes os gigantes, eles vão atingir muita gente pequena, muita gente frágil, porque falta um valente com estatura suficiente para enfrentá-lo antes que se perca vidas. Quantas pessoas morreram sob a espada de Golias? Quantas pessoas de Israel? Diga assim, nenhuma. Sabe por que nenhuma morreu? Porque todos ficaram esperando alguém capaz, competente, corajoso para enfrentar Golias. E essa pessoa apareceu. E no dia que apareceu Davi no acampamento, no arraial de Israel, ele se levantou contra Golias, e Golias não viveria mais um dia para defrontar, para desafiar ninguém. Sabe, queridos, quem vai enfrentar gigante é quem está preparado, é quem está municiado, é quem tem capacete, é quem tem espada, é quem tem pedras, quem tem armas que pode atacar e que pode lançar por terra. Mas do ponto de vista do que Paulo escreve aos Filipenses, eu diria que o mais importante não é iniciar uma carreira, o mais importante não é iniciar uma corrida, não é? Porque tem muita gente que, Paulo diz assim, muitos correm nos estádios, mas nem todos alcançam o prêmio, nem todos cruzam a linha de chegada, mas ele admoesta Timóteo como um filho na fé, e ele diz, e tu, ó Timóteo, corra de tal maneira que você alcance, porque nem todos vão alcançar, nem todos vão chegar na linha de chegada, cruzar a linha de chegada, nem todos vão terminar suas vidas e receber um selo de fiel. Nem todos vão terminar o seu ministério, a sua chamada, seja de marido, seja de esposa, seja de pai, seja de pastor, de cantor, de obreiro da igreja, ou até mesmo de um simples cidadão da sociedade, receber um selo de, vencedor, se ele não conseguir passar pelos obstáculos da vida. Há muitos obstáculos. E eu diria que a corrida, isso não é Paulo que está falando, já sou eu que estou colocando um ingrediente a mais, que a vida, não somente a vida espiritual, mas a vida humana é uma corrida de obstáculos. Obstáculos. Sim ou não? É uma corrida de obstáculos. Não é uma corrida que nós estamos fazendo lá no calçadão de Copacabana, tudo planinho, né? Cimentado, iluminado. Os policiais estão do lado. Estava ali um dia preocupado com a violência tão propalada do Rio de Janeiro, e perguntei para um policial, como é que é a situação aqui? Será que é perigoso eu ficar por aqui à noite, andar com o meu celular? Ele disse assim, você está no lugar mais seguro do Brasil. Falei, então tá bom, né? E eles estavam lá para vigiar de fato, né? Mas o que eu estou dizendo é que não é tão simples assim, né? Não é sempre que nós estamos num lugar aonde tem gente vigiando. Às vezes o vigia somos nós. Nós, às vezes, somos aquele que se coloca na brecha, naquela brecha. Às vezes lá na sua casa é você, o homem, a mulher, que precisa se colocar numa brecha. Porque há um intento do inimigo contra alguém da sua casa, alguém da sua família. Talvez seja o seu filho, sua filha, talvez seja o seu marido, a sua esposa, talvez seja o seu pai, a sua mãe. E o Senhor fica aguardando que se levante um Davi, que se levante um guerreiro, um determinado,
que olha para o inimigo, para aquele que ameaça, e diz assim: o problema agora é comigo, a luta agora é comigo, e para você entrar aqui, você vai ter que passar por mim. Ah, pastor, então quer dizer que nós somos pessoas que precisamos de ficar fazendo ameaças? Não, nós precisamos de nos posicionar. E assim, é indolor. As batalhas são indolores? Não, as batalhas não são indolores, nenhuma batalha é indolor. No final das contas, nós teremos cicatrizes. No final de uma caminhada, no final de um processo qualquer, nós carregaremos cicatrizes. Mas cicatrizes são marcas da batalha, cicatrizes são testemunhos de que nós estivemos na batalha. Mas as cicatrizes não são resultados de feridas que nos mataram, mas são sinais de ferida, sinais de livramento, porque não foram suficientes para nos tirar a vida. E nós teremos cicatriz, talvez teremos muita cicatriz. Acho interessante o apóstolo Paulo dizer assim: ninguém me perturbe, porque eu trago em mim as marcas de Cristo. Interessante, né? Carrega em mim. Jesus sofreu 40 menos 1, 39 açoites. Paulo diz que foi açoitado 3 vezes. 3 vezes 40 menos 1, 39, 3 vezes. E Paulo sofreu 3 naufrágios. Paulo sofreu apedrejamento. Paulo foi preso algumas vezes. Paulo sofreu fome, padeceu todas estas coisas. E quando ele escreve nesta mesma carta aos Filipenses, que já é o final da vida dele, que ele está preso em Roma, ele declara coisas como estas que nós lemos aqui no versículo 13 e 14, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus, prossigo. Era um homem seguramente na casa dos 70 para 80 anos, naqueles dias, no final da sua vida, condenado à morte, esperando o patíbulo, esperando o momento de ser imolado, mas ele diz assim: eu estou pronto. Mas aqui ele não está ainda finalizando o seu ministério, porque ele está dizendo: eu prossigo para o alvo. Então eu disse que, do ponto de vista espiritual, nós precisamos enfrentar esses obstáculos, passar por cima deles. E o que pode acontecer? Será que vai haver um obstáculo em que as nossas pernas serão curtas demais? E que não seremos capazes de ultrapassar? Eu acredito que sim. Eu já me encontrei algumas vezes olhando para um obstáculo e pensando: isso aqui é muito alto para mim. Mas sabe, queridos, a palavra do Senhor diz que é Ele, o Senhor, que nos dá a força que falta. É Ele. E às vezes nós estamos correndo e cansando, e estamos muito cansados, mas a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, ele diz que o Senhor nos faz voar com asas como águias. Às vezes o obstáculo está pesado, às vezes os tufões e os furacões estão acontecendo aqui na terra, mas o salmista Davi no Salmo 46 diz assim: ainda que a terra se transtorne e ruja o mar, ainda que tumultuem, as nações se levantem, há um rio cuja corrente, as correntes alegram o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não seremos abalados. Sabe, a batalha está do lado, a situação está difícil, o obstáculo está muito alto. Então o Senhor vem nos dar o impulso, nos dá o up, nos dá a catapulta necessária para nós superarmos. Mas Ele quer que a gente use toda a nossa força. Ele quer que a gente use todos os nossos recursos. Ele quer que a gente tenha bom ânimo. E Ele diz: Josué, onde você colocar a planta do teu pé, te darei por herança, você e ao seu povo. É tão importante isso, né? Alguém que vai à frente pisando lugares e conquistando para aqueles que estão com Ele. Onde você colocar a planta dos pés, darei a você e ao seu povo que você está capitaneando por herança. Eu quero perguntar aqui nessa noite: tem alguém que está capitaneando? Tem alguém que está conduzindo? Tem alguém que está liderando pessoas para conquistar, para vencer, para chegar na presença de Deus,
para prosseguir, para não desanimar, para não desistir. Paulo está falando de prosseguir. Prosseguir significa não para. Eu não vou parar. É muito importante quando nós compreendemos que nós não podemos interromper. E porque se nós interrompermos a corrida, nós não vamos receber o prêmio. Estava conversando com meu irmão pastor Edivaldo esta semana e estava dizendo exatamente isso para ele. E ele diz, ele estava falando sobre circunstâncias de pessoa perder o entusiasmo e parece que desanimou. E eu disse para ele, Edivaldo, a questão é a seguinte, o prêmio está na linha de chegada. Nós devemos compreender que a antecipação de prêmios não é um bom negócio. O prêmio precisa ser para os vencedores, para aquele que cruzou a linha de chegada. Porque se eu recebo, antes de cruzar a linha de chegada, se eu entendo que eu já recebi, então qual é a minha disposição de prosseguir? Já recebi. Será que alguém recebe a medalha antes de vencer? Será que alguém recebe o troféu antes de chegar, conquistar, chegar à frente? Não. Então isso também é nos aspectos humanos, em todos os aspectos, né? Eu gosto de trabalhar e saber que eu vou receber no final do dia, no final da semana, no final do mês, e eu gosto de trabalhar sem receber, porque eu vou dizer, eu vou receber. Eu estou passando por dificuldade, estou passando por um momento duro, estou passando pelo sol quente, pelo frio, mas eu vou receber o meu salário. E a Bíblia diz que aquele que semeia deve semear com esperança, e não reter a sua mão, e não retirar a mão, porque vindo a primeira e as últimas chuvas que caem sobre a terra, e a erva floresce, cresce e frutifica, ele vai colher. Então eu gosto dessa perspectiva de que a recompensa de Deus para nós não é isso que nós tanto propalamos por aí afora. Olha, servir a Deus, que coisa maravilhosa, a gente fica mais próspero, a gente fica com mais saúde, a gente fica mais feliz. Eu entendo que tudo isso são circunstâncias, mas isso não é o prêmio. O apóstolo Paulo fala claramente isso. Se nós esperarmos em Cristo apenas para esta vida, então não vale a pena. Mas nós estamos esperando nele, é para a eternidade, é para os céus. Então a pregação do Evangelho precisa descolar um pouco de receber prêmios, de receber isso, receber aquilo. Porque nem todas as pessoas vão receber isso. Então aquele que não receber, o que ele vai fazer? Vai desanimar? E o apóstolo Paulo com os naufrágios, fome, privações, então o que ele teria que fazer? Desanimar, desistir? Não. Por que ele não desistiu? Porque ele diz, o meu prêmio está à frente de mim, está adiante. Olha, está escrito aqui no versículo que nós lemos, no versículo 14, ele diz, olha, prossigo para o alvo, para o quê? O prêmio. Que prêmio é esse? Da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu te pergunto, qual foi o prêmio que Jesus recebeu? Aqui na terra, recebeu algum prêmio? Sim ou não? Ele recebeu um título de doutor honoris causa? Não. Ele recebeu casas, apartamentos, camelo novo em folha, né? Para ele andar, já que ele andava a pé? Não recebeu nada disso. Uma casa boa, na beira de um dia desse eu vi um pregador dizendo que Jesus prosperou depois que José morreu, porque ele virou um carpinteiro, né? E como carpinteiro, agora ele era o chefe da família, e como ele era fazedor de milagres, ele dizia assim, alguém contratava para fazer uma mesa, ele diz assim, a mesa normalmente demorava 5, 6 meses para fazer, ele diz, não, pode voltar aqui amanhã e levar a sua mesa. Como assim? Aí Jesus olhava para a madeira e falava assim, olha, sai uma mesa daí. E aí ele prosperou tanto que ele teve uma casa na beira do mar. Porque tem uma passagem que diz que Jesus estava sentado à beira do mar. Então ele estava dizendo que ele estava sentado na porta da casa que ele tinha, na beira do mar. Então tem muita gente fazendo piada, né? Tem muita gente fazendo gracejo. E tem muita gente pecando contra o Espírito Santo, blasfemando. Porque isso não se faz gracejo com esse tipo de coisa, né?
perversidade. Isaías diz que ele foi um homem de dores, como uma raiz numa terra seca, pobre. Ele abriu mão do céu da eternidade, dos tesouros inacessíveis da eternidade, para vir aqui, sofrer e padecer, para mostrar para mim e para você que é possível vencer não tendo nada, sendo dono de tudo, mas não usufruindo de nada. Amém? Então eu posso vencer também, mesmo que me falte a saúde, mesmo que me falte a destreza do braço, das pernas, mesmo que me falte isso. É óbvio que eu não quero que me falte, mas se me faltar, eu preciso ficar firme. Muitas vezes eu conversei com o Onofre, que é o Kiko, que muitos aqui lembram dele, pastor, tetraplégico, e esteve conosco tantos anos. E eu falava sobre a motivação dele, e ele diz: pastor, eu orei muitas vezes para Deus curar minhas pernas, me dar minhas pernas de volta, não só as pernas, mas ele, como tetraplégico, sequer tinha destreza nos braços, ele conseguia segurar, por fim, estava atrofiando até mesmo o braço, ele mal segurava o microfone, mas aquele homem tinha uma alegria tão profunda, tão contagiante, e ele tinha um prazer de adorar a Deus, que só aquilo já era um culto. E ele diz: eu parei de preocupar com isso. Parei de preocupar. Estou aguardando a eternidade. E ele partiu com 37 anos. Né? 37, ainda bastante novo. Mas ele fez a parte dele. Ele combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé dele. E eu não tenho dúvida que ele já está aguardando o prêmio da soberana vocação. Eu quero rapidamente, né? Não quero ultrapassar o limite da boa vontade de ninguém, então eu quero rapidamente fazer consideração quanto a 3 obstáculos que nós precisamos de enfrentar para a nossa carreira da fé. A primeira coisa é a distração e a falta de foco. E ele diz assim: eu prossigo para alcançar um alvo. Então ele tem um foco, ele tem um propósito, alcançar alguma coisa. Será que eu estou caminhando para alcançar alguma coisa? Será que não é isso que falta para muita gente que está perdendo a capacidade de prosseguir? Não tem um alvo? Não tem um foco? O que você vai fazer esse ano? Qual é o seu objetivo daqui até o final do ano? Eu não estou falando de coisas terrenas, não. Estou falando de coisas espirituais. Porque faltar foco nas coisas terrenas já é um fracasso do ponto de vista social. Precisa de ter um alvo lá em casa, na minha família, mas eu estou falando de ter um foco, um alvo espiritual. E aí o apóstolo Paulo em Hebreus, ele dá a seguinte receita: olhando firmemente para o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Na verdade, estou falando Paulo, mas pode ser um outro escritor. Uns entendem que seja Paulo. Olhando firmemente para o consumador da nossa fé. Então nós precisamos de olhar para ele. E se nós estivermos olhando para ele, não vai faltar foco. Porque nós vamos fazer como ele fez, ele foi fiel até o fim. É verdade que no momento final da sua trajetória aqui, de 33 anos, ele teve medo, Jesus teve medo. Ele faz uma oração bastante sentida, bastante sofrida no Getsemane, e ele fala: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice sem que eu beba. É claro que ninguém quer sofrer, é claro que ninguém quer sofrer tanta angústia, especialmente ser crucificado. Seria tolice nossa falar que Jesus foi para a cruz sorridente: oh, que maravilha, eu estou indo para a cruz. Não, ele foi para a cruz sofrendo terrivelmente, sabendo que esperava ele angústia e muito sofrimento. 3 horas, com os braços abertos e pendurados numa cruz, morrendo por asfixia, sem que ele tivesse nenhuma culpa. O segundo obstáculo que nós precisamos de enfrentar é o cansaço e o desânimo. Nas questões espirituais nos sentiremos cansados. Elias se sentiu cansado um dia. Elias fugiu porque ele cansou
porque se sentiu desanimado e fatigado, e ele caminhou uns 400 quilômetros, mais ou menos. Parou em Berseba, e lá o anjo do Senhor apareceu e falou: come e bebe, Elias, porque você ainda vai caminhar mais 400 quilômetros, mais ou menos. Porque ainda não é aqui. Às vezes nós dizemos que estamos cansados, paramos e pedimos a morte. Elias pede a morte ali em Berseba, e ele diz: a caminhada ainda é longa, come e bebe. E ele comeu, e a Bíblia diz que com a força daquela comida ele caminhou mais 40 dias e 40 noites e foi até o Monte Sinai. E lá no Monte Sinai ele teve um encontro com Deus, ele teve uma revelação do Senhor. Meu irmão, quando nós estivermos nos sentindo fraco e nós estivermos nos sentindo desanimado, nós precisamos buscar o refúgio do Altíssimo, a sombra do Onipotente, porque diz: nesse lugar nós vamos descansar. Aquele que se refugia à sombra do Onipotente descansará. E eu, ali naquele lugar, direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. É preciso se esconder, irmãos. Tem momento que não dá para sair de peito aberto, dizendo: venha flecha, venha dardos inflamados. Não. Tem hora que nem o escudo a gente consegue segurar direito. A espada fica pesada demais para as nossas mãos. E aí, nós fazemos igual o salmista diz: eu me recolherei, me esconderei no Senhor até que passe a tempestade, até que passe o vendaval, até que passe o tufão. Anos atrás, muitos anos, nós estávamos no lago de Buriti Alegre, um grupo, sei lá, uns 30, 40 homens quase, num flutuante, num batelão, e deu uma tempestade naquele lago. E ele balançava, tinha hora que ele subia assim, quase uns 2 metros de altura, e batia com toda a força, e chuva, e frio, e homens choravam aqui. Tinha homens chorando, homens adultos chorando de medo. Sabe, queridos, eu sentei num canto e fiquei bem sentado, bem quieto. Quem tinha filhos, catou seus filhos, deixou eles pertinho deles. Meu sobrinho Caio era um menino pequenininho assim, e ele chorava assim: papai, eu não quero morrer não, pai. Aí veio o Dari, pegou o Caio, abraçou com ele, e um outro abraçou com o outro, e eu fiquei quietinho ali. Eu lembrei dessa passagem: quando vem a tempestade, é melhor a gente quietar e deixar o vento passar. Não é hora da gente correr para lá, correr para cá. O que a gente devia fazer, a gente já fez, não dá para fazer mais nada. Vamos confiar no timoneiro, vamos confiar no capitão. E o homem que estava dirigindo aquele barco tinha um óculos. Uma hora eu olhei para ele, o óculos dele estava do lado aqui, ele estava perdendo o óculos, tudo molhado. Mas é esperar. Tem hora que você precisa esperar. Tem hora que você precisa acalmar. Tem hora que não adianta você exasperar e ficar gritando, ó Deus, onde é que o Senhor está? Não. Acalma e diz: Senhor, me cubra com a tua presença, me cubra com teu manto, da tua proteção. Espera o vento forte passar. Naquela caverna, no Monte Sinai, Elias está ali, aí vem um vento forte, vem um tufão, furacão, quebrando pedras, destruindo penhas, depois vem fogo, mas a Bíblia diz que Deus não estava nessas coisas. Depois vem um vento suave, uma brisa suave, aí ouve a voz do Senhor dizendo: Elias, o que você está fazendo aqui? Irmão, não fica querendo ouvir Deus na hora da trovoada, na hora do furacão, não, fica quieto. Sabe, você não vai ouvir, você não vai entender, vai virar um tumulto a voz de Deus com tanto barulho, com tanta tribulação. Fica quieto. Muitas vezes nós tomamos decisões nos calor das emoções, nessas horas ficamos querendo tomar decisão, acho que eu vou para ali, acho que eu vou para cá. Fica quieto, espera acalmar, deixa passar esse momento crítico para que você possa tomar decisão segura, mais descansado. E foi assim que Deus falou com Elias. E aí Deus diz: vai, Elias, volta. Interessante, ele caminha uns 800 quilômetros para o sul, e agora o Senhor diz: volta uns 1000 quilômetros para o norte, você vai até a Síria. Ele estava lá no Sinai, no deserto do Sinai. Ele iria à Síria para ungir um rei na Síria, e depois voltaria para Samaria,
e ungiria Jeú, rei em Israel, e depois levantaria Eliseu no lugar dele. Se você tiver já feito a sua parte, cumprido o chamado de Deus, pode ficar tranquilo que Deus vai colocar alguém no seu lugar. Alguém descansado, alguém revitalizado. Mas entenda, é Deus que vai colocar, não é você que vai desistir. Não é você que vai entregar. Não é você que vai interromper o processo. Sabe? Não é. Não é. Eu estou aqui na presença do meu Deus. Se o Senhor me colocou aqui, Ele vai dizer até a hora que eu devo ficar. E na hora que Ele falar, chega, nem um minuto a mais. Nem um segundo a mais. Sabe por quê, queridos? Quer nós vamos, quer fiquemos, nós devemos fazer isso. Tudo conforme a direção de Deus. Por fim, seduções do mundo. Terceiro obstáculo. Em 1 João capítulo 2, versículo 15, diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, nestas coisas não está Deus. Então não ame o mundo. O que é concupiscência da carne? Concupiscência da carne é quando nós começamos a dar vazão aos desejos da carne. Esses dias eu compartilhei com o pastor Luiz Cláudio algumas frases de um pensamento de um filósofo russo, né? E ele dizia assim: se te aprazes levantar, levante, se te aprazes fazer, faz, mas se não te aprazes, não faz, né? Se te aprazes trabalhar, trabalhe, mas se te aprazes ficar quieto em casa, então fique quieto. Tipo assim, faz só o que te aprazes. E eu disse: pastor, olha só, às vezes as pessoas embarcam nessas conversas desses filósofos. Eu não vou fazer só o que me apraz. Às vezes a gente sai cedo para trabalhar, não está nem um pouquinho inspirado, mas você tem que levantar e sair, porque você tem que chegar lá, senão você vai perder o seu emprego. Você vai voltar desempregado para sua casa. E vai faltar pão em casa. Às vezes não te aprazes ouvir uma palavra dura, uma repreensão, um puxão de orelha do chefe. Aí você faz de conta que ele tem razão e fica quieto, porque você precisa daquele emprego. Não pode perder aquele emprego. Então tem muita gente que vai chamar isso de resiliência, de tantas outras coisas, sabe? Mas eu chamo isso de enfrentar o mundo do jeito que ele é. Enfrentar circunstâncias e vencer. Tem hora que não dá para dizer, eu vou de peito aberto. Veja Deus falando para Samuel, Samuel vai lá e unge Davi rei. E Samuel diz: Senhor, como é que é essa história? Eu vou ungir Davi rei e Saul, o que vai fazer comigo? Vai me matar. Aí o Senhor diz: não, então arruma uma desculpa, é melhor. Arruma uma desculpa. Vai lá e fala que você veio para adorar, para cultuar a Deus. Sabe, queridos, a gente precisa de ter esse tipo de atitude. Às vezes a gente precisa de ter um jogo de cintura assim. Não é? Nós precisamos de ser inteligente, ser sábio. Nós não precisamos de arrumar mais inimigos do que o estritamente necessário, não. Nós não precisamos de ficar nos metendo em coisas que nós não nos convém, porque nós não podemos agregar mais responsabilidade, devemos saber. Mas ele fala concupiscência dos olhos, soberba da vida. Às vezes os nossos olhos estão querendo tantas coisas, né? O pastor Ricardo estava falando aqui agora mesmo sobre o amor, as riquezas, né? Ao Deus deste século. E tem tanta gente que está tão bem, né? Tem o bastante, o suficiente, mas quer mais. Isso é concupiscência dos olhos, os olhos que nunca fartam, olhos que nunca estão satisfeitos, quer mais. Tem um carro bom, mas quer um carro muito melhor do que aquele. O seu carro já é um carro muito valorizado, é um carro excelente. Não, mas agora eu quero um carro com uma inteligência artificial diferente, um carro que imagina o que eu estou querendo, para onde eu estou querendo ir, que eu não preciso nem falar, não preciso nem dirigir, ele vai sozinho. Sabe, querido, isso é concupiscência, soberba da vida. E às vezes isso vai nos tirar o sono de uma maneira tal, porque nós nos comprometemos com essas coisas, nós colocamos nossos recursos nisso, e aí a gente não dorme, não tem paz, não tem sossego, porque nós estamos ensoberbecidos. E isso cansa, isso fatiga, isso nos tira o foco, isso nos rouba do altar do Senhor.
É melhor ter poucas coisas do que ter muitas coisas. Poucas coisas e entrar no céu do que ter muitas coisas e se perder. É melhor ter um braço só do que com dois ir para o inferno. É melhor estar com um olho só e ir para o céu, porque lá você vai ter os dois. Ele diz, é melhor você perder um, porque você vai ter outro, novinho em folha, melhor do que esse, que você já não consegue ler direito, pastor Ricardo, não é? E precisa de um óculos, e é melhor você perder um, porque o Senhor vai te dar um novinho, do que com os dois olhos, uma visão 20 por 20, você se perder. Entenda isso. Nós precisamos compreender, e eu quero finalizar essa palavra falando sobre 4 conselhos baseado no que Paulo está dizendo aqui para a sua vida. Primeiro, viva hoje como se você não tivesse feito nada ainda para Deus. Isso nos ajuda a prosseguir. Às vezes nós ficamos pensando assim, já fiz coisa demais. Olha, eu tenho galardão já garantido lá no céu. Cuidado. Cuidado. Não é bem assim. Então viva hoje ou amanhã como se você estivesse começando. Como se você estivesse nos seus primeiros dias. Começando ainda. Segundo, tenha um propósito renovado todos os dias, cada dia. Nunca aceite que está tudo bom, está tudo maravilhoso. Tenha um propósito. Viva uma vida com propósito. Qual é o seu propósito? Qual é a sua meta? Estou falando de aspectos espirituais. Terceiro, olha para o prêmio. Olha para o prêmio sempre. Esteja olhando. A Bíblia diz que Jesus venceu tudo que ele teve que vencer, porque ele estava olhando para o prêmio. Estava dizendo, olha, quando eu for levantado, atrairei muitos após mim. Então Jesus estava olhando para aquele dia, onde ele reuniria os milhares, os milhões e os bilhões da terra, que foram salvos pelo sangue dele, pelo sacrifício do Calvário. Então ele não olhou para o sofrimento da cruz, mas ele olhou para o resultado. Então olhe para o prêmio. Quarto, entenda que você não serve a homens, você serve a Deus. Da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Tem muita gente desistindo. Quantas pessoas eu já encontrei que diz assim, olha, eu era um pregador, eu era um obreiro, fui um pastor, e aí, mas você não é mais? Por que você não é mais? Não, me decepcionei. Os homens são mentirosos, falsos, sabe? As pessoas fizeram isso comigo, me feriram, me traíram, me enganaram. Não, você não está servindo a pessoas, você está servindo a Deus. Você não está aqui para agradar a homens, você está aqui para agradar a Deus. Pode ser que as pessoas vão te rejeitar, pode ser que as pessoas não vão te amar, pode ser que as pessoas vão ser injustas com você, mas não desista. Não deixe de prosseguir por conta destas coisas, nem de ameaças, nem de críticas, nem de zombaria, nem de oposições. Você está servindo a Deus e interessa agradar a Deus. Vamos colocar de pé? Eu quero orar por você nessa noite. Quero saber, tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a sua vida a Jesus, que ainda não começou a sua carreira, a sua corrida da fé? Tem alguém aqui nessa noite? Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Quer começar hoje? Quer começar essa carreira? Quer começar essa caminhada? Quer começar esse processo? Eu comecei quando eu tinha 14 anos, como muitos adolescentes que estão aqui. Ontem nós estávamos ministrando aqui adolescentes, anteontem, sexta-feira. Olha, culto de jovens e adolescentes está uma bênção. Muitos adolescentes e muitas crianças também, estou admirado. Tem muita criança, menininho desse tamanhozinho. Jair Neto mesmo está aí, né? Tá sentindo adolescente agora, né? No culto de jovens e adolescentes. Que coisa maravilhosa. Às vezes, dizendo, pastor, se eu for trazer todo mundo que quer vir, vai ter que arrumar um ônibus, porque eu estou enchendo aquele carro ali de gente, menino para tudo que é lado. E a Vanessa falou a mesma coisa. Pastor, tem tantos meninos querendo vir nesse culto aqui, e eu falei para André, você tem que me ajudar, porque eu não consigo levar todos. Eu fico feliz. Prossiga, não desista. Vocês que estão à frente desse trabalho, não desistam. Sei que tem um trabalho de mulheres, um trabalho com homens, discipulado, tem um trabalho com casais, tem um trabalho nas células, nos pequenos grupos, nos grupos familiares. Não pare, não desista.
Tem um trabalho de libertação, de cura e restauração aqui na quinta-feira. Não pare, não desista. Tem esse trabalho extraordinário, maravilhoso aqui conduzido por esses músicos, esses adoradores. Sami, Luciano, não pare, não desista. Nós não chegamos ainda, mas nós vamos chegar, nós vamos cruzá-lo, chegar. Eu quero que você coloque a mão assim no seu coração, feche os seus olhos. Eu quero orar com você, você que está sentindo cansaço, fadiga. Você que está sentindo dentro de um processo de sedução, da concupiscência da carne, dos olhos, eu quero orar por você nesta noite. Você que está olhando para o obstáculo, está sentindo que o obstáculo é alto demais para você ultrapassar, eu quero orar por você nesta noite. E o Espírito de Deus vai te visitar aí, se você crer, se você não desistir, não desanimar, se você abrir a sua boca nesta noite e falar: Senhor, a dificuldade está muito grande, as pedras são muito altas, os impedimentos são tremendos, ó Deus, e eu não posso com eles sozinho. O Senhor vai te visitar nesta noite e Ele vai te dar vitória. E Ele vai fazer não somente você superar, mas Ele vai te fazer vencer. Ele vai te fazer conquistar. Ele vai te dar ousadia, Ele vai te dar bom ânimo. Ele vai te dar experiência e Ele vai te dar fé. Espírito Santo de Deus, que estas palavras, ó Deus, se cumpram na vida deste teu filho, desta tua filha. Levanta ele hoje, Senhor, na unção do Santo. Ó Deus, na unção do Espírito do Senhor. Com a mesma ousadia que o Senhor deu a Elias, ó Pai, a Eliseu. Com a mesma autoridade, Senhor, que o Senhor deu a Davi. Com a força e o poder, ó Deus, de batalhar e de vencer, que o Senhor deu àquele rapaz, àquele jovem, àquele adolescente. Dê, Senhor, também a esses jovens e adolescentes que aqui estão. Dê, Senhor, a esses homens, a esses ministros, ó Deus, para que possam lutar, batalhar e vencer. A esses pais, a esses pastores e pastoras, ministros, obreiros, a esses músicos, a esses levitas da casa do Senhor. Aqueles que servem às mesas, que estão nas portas, ó Deus. Aqueles que ministram, Senhor, ó Deus, serviço, Senhor. Que eles sejam fortes e inabaláveis. Que haja, Senhor, ó Deus, provisão na casa do teu filho. Para que não falte o pão, nem o alimento, ó Deus. Nem a provisão. Eu oro e peço no nome santo e poderoso de Jesus. Quantos recebem essa palavra, diga amém.